Boa noite, para quem ainda não deu boa noite, para as pessoas que vão assistir a gravação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aromaterapia. E a nossa professora é a professora Dalila. Eu sou suspeita para falar que ela é maravilhosa, porque ela é minha mãe. O cabelo não esconde, né? Então eu vou dar a palavra para ela se apresentar e começar esse momento. Bem, boa noite, um prazer estar aqui, agradecer ao convite do PAN, né, em relação à minha presença aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre a aromaterapia. Eu sou enfermeira, sou mestre em saúde pública, e sou uma estudiosa e utilizadora e militante aí da aromaterapia, o uso seguro da aromaterapia, tá? E eu sou professora Unifametro, trabalho no centro universitário, também sou enfermeira do Hospital das Clínicas, aqui o Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará. Tem aí alguns anos de estrada. E eu gostaria de convidar vocês, nesse primeiro momento, eu coloquei aí no chat um check-in, que é um forms, para a gente se conhecer um pouco melhor, e deixar vocês bem à vontade para quando vocês quiserem interagir, seja no chat, seja abrindo o microfone, podem ficar bem à vontade a participar, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as práticas integrativas, né? Só fazendo uma introdução desse momento, relembrando aí que as práticas integrativas são esses recursos terapêuticos que são baseados nos conhecimentos tradicionais e são voltados a prevenir diversas doenças e também, em alguns casos, podem ser utilizados como tratamentos que a gente chama paliativos em doenças crônicas, e também tem sua importância dentro da prevenção da doença, né, na manutenção da saúde. É, Aqui, essa figura traz, né, algumas práticas integrativas, aí a yoga, todas as práticas que envolvem as questões energéticas, né, reiki, cristaloterapia, ventosas, acupuntura, e interessante que quando a gente vai ver algumas literaturas internacionais, além desse conceito, né, das práticas integrativas, né, que vê o ser humano como um todo, seu corpo físico, emocional, espiritual, energético, nós também observamos a presença do nome tradicional. Então, a gente vê em literatura estrangeira, principalmente oriental, medicina tradicional, integrativa e complementar. Então, esse termo tradicional, ele não é muito utilizado, né, aqui no Brasil. Tem muito essa questão de conotação de que aqueles conhecimentos tradicionais, ancestrais, não são ciência, e isso é um embate até hoje, porque em outros países, sim, utiliza-se essa terminologia tradicional, demonstrando, sim, que são conhecimentos ancestrais, que são passados de geração em geração, e que, sim, também tem comprovação científica, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem esse conceito de prática integrativa e complementar. Complementar pelo fato de que elas não substituem a medicina ocidental, né? A medicina que a gente chama medicalocêntrica, hospitalocêntrica, que é muito baseado em intervenções cirúrgicas, medicamentos e baseada na doença, né? E
elas são consideradas um complemento no tratamento e indicadas por profissionais específicos conforme a necessidade do caso, de cada caso. As práticas integrativas, então, a gente sempre conversa que elas são muito mais antigas do que toda a medicina ocidental. Então, quando se vê alguns embates, né, profissionais com relação a próprio exercício profissional dessas práticas, como, por exemplo, a acupuntura, né, em que se vê um embate de que só a profissão tal pode exercer essa prática integrativa. Então, as práticas integrativas, em gerais, elas são muito mais antigas do que as profissões, inclusive as profissões ocidentais, né? Então, só para iniciar nessa primeira reflexão. Elas vão estimular aí, mecanismos naturais de recuperação da saúde e prevenção de agravos, por meio de cuidados tecnológicos eficazes e seguros. Então, hoje, o que a ciência comprova são esses saberes ancestrais, que realmente, a partir da observação, trazem tecnologias seguras para o cuidado atual. As PICs elas têm como base uma escuta acolhedora, então a perspectiva do profissional que trabalha com práticas integrativas é diferente, não é um profissional que fala muito, que ensina muito, que impõe as suas ideias, né? É um profissional que é muito aberto a escutar o que o seu interagente está falando, escutar o corpo, escutar as energias, né? Não só a fala. É uma ferramenta incrível de vínculo terapêutico, porque baseado em toda essa questão da escuta, se traz uma aproximação entre os profissionais e os clientes, que hoje em dia há um certo distanciamento, e também elas trazem a integração do ser humano com o meio ambiente em sociedade. Normalmente a gente conversa que os profissionais que trabalham com práticas integrativas, os estudantes que buscam aprender mais, eles acabam se conectando com o próprio meio ambiente, não tem como estar a par da questão aqui no Brasil, por exemplo, das terras, da natureza, da sustentabilidade, é, da solidariedade como sociedade. Então, são práticas que, além de uma nova visão, uma visão holística desse processo de saúde e doença, também acaba integrando as pessoas ao seu ambiente, à sua sociedade. Então, quando a gente, por exemplo, trabalha com aromaterapia, buscamos óleos essenciais que tenham cuidado de serem orgânicos, que tenham cuidado de ser de uma empresa sustentável, que não degrade a mata nativa, e que tenha também responsabilidade social no ambiente onde ela está, por exemplo, né? Traz, assim, uma visão bem ampliada do processo saúde e doença, que esse primeiro hexágono mostra alguns comprimidos, mais baseados nas folhas, nas plantas, trazendo aí os fitoterápicos, que na nossa região, né, na região Nordeste, tem muita influência, pelo fato de, historicamente, né, as benzedeiras e rezadeiras utilizarem também fitoterapia. Aromaterapia, também mostrada, as massagens terapêuticas, usos dos chás, uso do reiki, né, do reequilíbrio energético. E, assim, as práticas integrativas, elas são muitas voltadas para o autocuidado. Então, elas trazem ferramentas em que que a própria pessoa, ao utilizar um óleo essencial, ao observar suas próprias emoções,
ao se automassagear, ela está primeiro cuidando de si. Então, também tira um pouco de que o profissional de saúde é quem fornece o cuidado. Não, dentro das práticas integrativas, nós fornecemos ferramentas para que a própria pessoa se perceba e se cuide. E aí, acho que vocês já viram um pouquinho da cronologia de como as PICs aumentaram, né, historicamente aí dentro do SUS. Mas eu quero chamar a atenção aqui em 2018, quando a aromaterapia entra a partir da portaria 702/2018, entra dentro da política nacional, né, de práticas integrativas e complementares e saúde. E aí eu trago o conceito, que é uma prática integrativa que visa promover a saúde e o bem-estar do corpo, da mente e das emoções. Então, a aroma ela é uma prática que tem muita relação com as emoções, pelo fato dos aromas terem uma ligação diretamente com o sistema límbico, o sistema mais antigo que nós temos no sistema nervoso central, que traz as emoções, que traz as memórias. Então, uma prática que envolve como um todo. Tem como característica aqui, eu trouxe alguns óleos essenciais, né? A gente não consegue fazer um pouco de prática, né? Porque a gente está distante, mas depois eu vou deixar aqui o meu Instagram, caso vocês queiram conhecer. O que é que a gente chama atenção aqui? Eu estou com um óleo essencial, em que aqui no rótulo é importante que tenha os selos de orgânicos, que tenham o lote, a validade, se são produtos. Eu até depois vou mostrar maior um selo de qualidade de produtos naturais, né? Então, tem alguns cuidados, a gente sempre cita algumas marcas de óleos essenciais que são seguras, que têm as comprovações quanto a sua. Que realmente são óleos essenciais de plantas, são totalmente naturais e não essências. Porque eles são constituídos de, por exemplo, a gente tem um óleo essencial de gerânio, que é uma rosa, então ele é feito a partir da prensagem das pétalas, essas pétalas são prensadas e são destiladas, né? O vapor de água passa pelas pétalas, evaporando, carregando as moléculas que estavam ali nas pétalas, e depois esse vapor de água se condensa, sendo que os óleos essenciais são um pouco mais pesados, que são puros, e deles também são feitos os hidrolatos ou águas florais, que são a água. Então, nesse tempo de destilação, os óleos, a partir da prensagem, a frio, essa prensagem é o que? É mesmo a ação da gravidade, e a destilação é a ação das moléculas de água em vapor. Então, não há nenhuma etapa industrializada com produtos químicos, com produtos que façam mal ao organismo. Eles são formas de se chegar aos óleos essenciais totalmente naturais. Contanto que o que tem dentro de um frasco de óleo essencial são todas as moléculas que existiam, por exemplo, nas flores. Ou a gente tem outros óleos essenciais, por exemplo, de limão siciliano, que vem da casca do fruto. E nós temos também óleos essenciais como de eucalipto, que vem da folha do eucalipto. Então, os óleos essenciais, eles são produtos totalmente naturais, que vêm de flores, folhas, frutos ou raízes.
das plantas, tá? Então, dentro do óleo, no rótulo do óleo essencial, todo rótulo ele tem que ter o nome científico da planta. Por exemplo, a laranja doce é o Citrus aurantium, então é preciso ter o nome científico da planta para a gente saber, afinal, qual é a botânica da planta, né? Uma gota equivale a cerca de 30 xícaras de chás, então a gente diz que os óleos essenciais são altamente concentrados, puros, e por isso eles têm uma ação bem importante. E aqui um exemplo, né? Cerca de 3 dúzias de rosas, as pétalas, né? São necessárias para fazer uma gota de óleo essencial. Então, por isso que a gente conversa que a aromaterapia ela precisa também ser sustentável. É um excelente recurso da saúde, mas esse recurso vem da natureza. E por isso que precisa sabermos as empresas que destilam, que plantam, que precisam ter ações também de sustentabilidade. Isso é uma questão muito importante para o equilíbrio da natureza. Gente, alguma dúvida até o momento? Dá uma olhadinha aqui no chat. Se teria alguma pergunta? Sofia levantou a mão. Pode falar, Sofia. Oi, é que recentemente, até falei com a Letícia, né? Recentemente eu comecei a usar alguns óleos essenciais. E assim, eu ainda estou um pouco com dúvida, assim, qual o efeito deles exato no corpo, né? Eu estou usando um de mandarina vermelha, que eu não sei direito o efeito dele, eu não entendi muito bem. Eu pesquisei na internet, não entendi muito bem. Aí eu queria saber se você vai falar um pouquinho sobre o efeito de É, vários, diversos vou. óleos. Por exemplo, a mandarina, ela é um óleo essencial que, assim, uma das indicações, ela também é um cítrico, mas uma das indicações é diminuição da água do corpo. Então, a gente é muito utilizado nos spas, para redução um pouco de medidas, né? Então, o que é importante? A gente conhecer alguns óleos essenciais e ver exatamente as indicações, né? Por exemplo, se a pessoa tem um pouco de dificuldade de dormir, ela está um pouco ansiosa. Então, por exemplo, tem o óleo essencial de lavanda, que já tem vários estudos científicos que comprovam o seu efeito, o efeito que a gente chama sedativo, ou seja, que realmente ele é um relaxante, ele é para dormir. E ele foi, quando comparado com outros medicamentos alopáticos, ele tem a mesma função. Então, como indutor do sono, a gente sempre orienta a questão da lavanda. Outro óleo essencial bem interessante, por exemplo, eu quero me sentir um pouco mais relaxada, mas eu não quero ter sono. Então, durante o dia, eu me sinto um pouco mais ansiosa e eu quero estar relaxada, mas não dormindo, né? Então, a gente usa, por exemplo, a laranja doce, a laranja amarga, eles têm essa ação, que a gente chama o quê? Ansiolítica. Ela diminui um pouco a ansiedade. Os estudos já mostraram que diminui a frequência cardíaca, diminui a sensação, né, de estresse, de fuga. Então, cada óleo essencial tem a sua função. Como é que a gente sabe de tudo isso hoje? A partir principalmente da fitoterapia e dos cuidados ancestrais. Então, foi passando, né, de geração em geração, até chegar nesses últimos 50 anos de ciência, em que a gente tem estudos científicos que já comprovam isso. Que realmente, né, eu trouxe aqui, não sei se eu vou conseguir
Vou pedir permissão aqui para passar os slides para mostrar, por exemplo, um estudo que ele traz a indicação e depois a gente volta para o efeito terapêutico, aproveitando assim a pergunta, tá? Então, eu trouxe aqui esse estudo científico, um estudo científico que foi publicado em 2010, em que ele fala da eficácia da aromaterapia na redução de níveis de estresse e ansiedades em alunos de graduação da área da saúde, um estudo preliminar. Então, esse estudo ele foi feito em pessoas saudáveis, sem doenças prévias. Foi feito um chamamento numa universidade, se as pessoas queriam fazer essa pesquisa, e aí foi aplicado um questionário de estresse e ansiedade, então, a priori, as pessoas não eram doentes, não tomavam medicamentos, e foi feito um grupo de intervenção e um grupo de controle, e aí vamos ver os resultados, né? Então, aqui mostrando que a ansiedade é um problema comum, né? E aqui, qual era o objetivo? Era pensar que os jovens que estão na universidade, a priori, não teriam um alto grau de ansiedade, né? Mas o que é que se viu? Que dentro da universidade também há essa questão da competitividade, da aceitação, né? De repente, as pessoas não se sentirem pertencentes ao seu grupo, e isso também pode causar, né, ansiedade. E aí o objetivo foi avaliar a eficácia da aromaterapia na diminuição dos níveis de estresse e ansiedade de alunos de graduação do cursos da saúde. Foi um ensaio clínico. Aqui eu trouxe pesquisas científicas e até perguntei a Letícia assim, qual era o público, mas qualquer dúvida vocês podem falar, né? Aqui, o que é um ensaio clínico? É aquele que são feitos em seres humanos, em que eles são divididos em dois grupos, um grupo de intervenção, que no caso aqui é a aromaterapia, e um grupo controle, que seria sem nenhuma intervenção. Foram pesquisados 228 alunos da graduação da USP. Eles responderam dois questionários, né, de sintomas de estresse e ansiedade. E aí só entrava no estudo quem tivesse um nível de estresse alto ou altíssimo e um nível de ansiedade médio ou grave. Então, foram excluídas pessoas grávidas, com epilepsias, usando medicamentos psiquiátricos ou tratamento para estresse e ansiedade. Então, por que foram feitas essas exclusões, né? A aromaterapia e gravidez, ela precisa ser acompanhada por um profissional de aromaterapia, né? Porque a gente tem uma série de óleos essenciais, tem 20 óleos essenciais que eles são contraindicados na gravidez. Então, no primeiro momento, sempre quando a gente dá essas aulas, a gente diz, né? Está grávida, quer usar aromaterapia, procure um profissional de saúde que tem formação, exatamente para estar indicando os óleos adequados à gravidez. Epilepsia, então, pelo fato dos medicamentos também atuarem no sistema nervoso central, como os óleos essenciais, como também os medicamentos psiquiátricos, então todas as pessoas com isso foram retiradas. Para quê? Para que ficasse um grupo somente de pessoas que não tivessem nenhum interveniente que pudesse influenciar com a aromaterapia. Esse estudo foi submetido ao comitê de ética, as pessoas consentiram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Elas consentiram, elas sabiam que elas poderiam entrar num grupo de intervenção ou no grupo de controle. Então, 36 pessoas, né, daquele universo de 228, foi selecionado só aquelas que tinham estresse e ansiedade média a alta e que não usavam outros medicamentos, né, outras intervenções. Que não faziam acupuntura, porque já se sabe também que a acupuntura, a massoterapia, todas elas melhoram o estado de saúde. Então, aqui o estudo queria pesquisar mesmo só aroma. Foram 18 pessoas no grupo aroma,
por 7 sessões e um grupo controle que não recebeu nenhuma, né? Foram sessões de 10 minutos de inalação, num tempo de terapia de 15 minutos, 2 vezes por semana, 5 ml de soro fisiológico acrescido de 2 gotas de uma sinergia no inalador elétrico. Então, não tem aquele inalador que a gente usa para aerosol, né? Então, o que é que os pesquisadores fizeram? Eles fizeram uma sinergia de óleos vegetais e óleos essenciais, colocaram no soro fisiológico para as pessoas inalarem por 15 minutos, tá? Isso foi baseada claro, né, em outras pesquisas já existentes do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa em Aromaterapia e pela Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromacologia. E aí foram utilizados, por exemplo, o óleo de lavanda. Sempre a gente vai ter acompanhado o nome da planta, porque lavanda tem várias. Tem a lavanda francesa, a brasileira, lavandinha. Então, a lavanda que tem alguns estudos científicos que comprovam sua eficácia é a lavanda officinalis. Eles estão perguntando se cheira o óleo puro ou toma banho. Nesse estudo aqui, foi feito uma inalação, somente cheirando, certo? Porque realmente a ação não é necessário ingerir os óleos essenciais. Aqui a aromaterapia era os óleos essenciais na forma inalatória ou na forma de massagem. Nesse estudo aqui foi inalatório, cheirando. Pode ser puro também. Só o óleo, ele só pode ser utilizado, ele é no frasco, ele pode ser utilizado de forma inalatória, se você cheirar, mas se você for usar na pele, ele tem que ser usado com óleo vegetal. Por isso, assim, que a gente que trabalha com aromaterapia, a gente nunca vende ou fornece o óleo essencial puro. Sempre a gente fornece com um óleo vegetal, exatamente para que na pele não se use puro. Se a pessoa for utilizar só inalando ou num colarzinho aromático, ela pode usar pura, mas se for na pele, é com óleo vegetal. Ok? Então, essa sinergia usou lavanda, laranja azeda, o ylang-ylang e o cedro. Esses óleos essenciais já foram vistos na literatura. A lavanda, como eu disse, é um sedativo, então ela melhora a questão relaxamento para a parte muscular da face. A laranja azeda, ela dá esse foco sem causar o sono. O ylang-ylang, que é a cananga odorata, também são óleos essenciais, é um óleo essencial que diminui a pressão arterial. E o cedro é um óleo essencial, que é o Cedrus atlântida, ele é um óleo essencial que ele dá que a gente chama de aterramento, ou seja, ele traz com que o nosso pensamento fique mais aqui e agora. O cedro é uma planta bem resistente, bem alta, né? Esse óleo essencial é feito das cascas do caule, então ele tem essa questão de trazer, às vezes a gente fica com o pensamento, pensando muitas coisas, né? Então o cedro ele traz para o aqui e agora, para você sentir o seu corpo ao seu redor, ver, sentir, então ele traz essas características. E aí, o que é que esse resultado trouxe, né? Que o tratamento com aromaterapia diminuiu os níveis de estresse e ansiedade nos alunos de graduação. Houve uma diferença que a gente chama estatisticamente significante. Acho que vocês vão sempre ouvir esses termos, né? Então, houve diferença. O estresse e a ansiedade diminuiu de uma forma importante nas pessoas que cheiraram os óleos essenciais, considerando aqueles que não fizeram uso. Então, mostrando a eficácia da aromaterapia nesse grupo. Claro que são um grupo de 36 pessoas, mas um estudo bem conduzido, né? Foram retirados vários fatores de
de dificuldade, né? Ficou realmente só a aromaterapia. E houve uma redução significante em 25% do nível de estresse e 11% dos níveis de ansiedade, né? No traço, que são as pessoas que têm ansiedade há mais tempo, com relação, e 18% no grupo tratado, enquanto que no grupo controle houve apenas uma redução de 11%, embora significante no nível de estresse. Então, quando comparou só a aromaterapia, melhorou significativamente estresse e ansiedade, e no grupo controle também houve uma diminuição de estresse, né? Por que que isso acontece? Porque na hora que a pessoa para respirar, passar aqueles 10 minutos deitada numa macazinha ou sentada numa poltrona, isso faz com que haja uma diminuição dos estímulos e haja uma diminuição também na frequência cardíaca, na pressão arterial e também nos níveis de estresse. Mas a gente viu aí com esse estudo que realmente foi comprovado a questão da, da diminuição do estresse e da ansiedade de forma científica, comprovando o que os nossos ancestrais já falaram, né, e colocaram, e foi passando de geração em geração até chegar nesses últimos 50 anos em que se há estudos científicos, tá? Eu coloquei de novo. A Francesca está perguntando onde pode comprar. Tem algumas lojas em Fortaleza, a gente indica algumas empresas, né, porque são empresas que, como a Terra Flor, a Laszlo, que também aqui no Brasil, nós temos poucas empresas, né? Então, aqui se você for numa loja de produtos naturais, é importante que você vá na marca, porque por exemplo, Terra Flor, quando você acessa o site, lá tem um rastreamento do lote do óleo essencial, com o que a gente chama de cromatografia, mostrando de qual planta, de qual solo, quais substâncias químicas que estão lá. Então, é uma indústria brasileira por exemplo, ela tem uma série de benefícios. A Laszlo também é uma indústria brasileira. Eu faria essas duas indicações, tá? Pensando nessa questão da sustentabilidade e da questão realmente de ser natural, né? E aí, olha, aqui eu trago um pouquinho do efeito terapêutico. Aqui essa figura vem mostrando, olha, essa figura ela simboliza bem como acontece. Os óleos essenciais, eles vêm das plantas. Essas moléculas químicas, elas são voláteis, ou seja, elas ficam suspensas no ar. Através do nariz, elas são absorvidas pelo epitélio, pela mucosa, né, do nariz, e elas vão atuar a nível do sistema nervoso central, principalmente no sistema límbico, tá? E aplicados também na pele, esses óleos essenciais vão ser absorvidos e são distribuídos no corpo todo. Então, nos óleos essenciais tem muitos elementos químicos que se interagem. Na pele também, eles atuam na proteção, desintoxicação e regeneração da pele. Nas vias respiratórias, atuam como expectorantes, descongestionantes e desinfetantes. E no olfato, eles penetram sem barreira e eles são diretamente absorvidos para o óleo essencial. Por exemplo, na pele, eu tive um problema de uma pequena queimadura, eu tive um problema de um arranhão, de uma pequena lesão. Então, eu posso utilizar 2 óleos essenciais muito bons, que é a melaleuca e a lavanda. São 2 óleos essenciais que vêm, né, de plantas
A melaleuca, ela vem também, né? O nome da planta é melaleuca, ou teatri, que é chamado, e elas cicatrizam mesmo a pele. Já, por exemplo, o eucalipto, o hortelã-pimenta, são óleos essenciais que dilatam a parte respiratória e faz com que você respire melhor, expectore, né? Joga aquele catarro para fora. E então a gente tanto tem atuação a nível da pele, das vias respiratórias, das emoções. E aqui, ó, essa outra figura ela vai mostrando, ó, essas moléculas elas ficam volatilizadas, né? Aqui essa figura ela mostra ó, como as moléculas que a gente chama moléculas aromáticas, essas verdinhas, elas passam pelo epitélio e se ligam nos nervos olfativos e levam o impulso nervoso até o cérebro, causando um relaxamento, causando um alerta, causando, atuando nas emoções, tirando medo, trazendo mais alegria. Então, são moléculas químicas que trazem estímulos para os neurônios até o sistema nervoso central. Isso a gente falando cientificamente, né? Mas nos conhecimentos tradicionais, são energias que são das plantas que são transpostas para nós, seres humanos, para reequilibrar um desequilíbrio de energia que existe no nosso corpo, tá? Só falando as duas perspectivas, né? Que eu também não quero ser muito só cientificista. Aqui é mostrando, né, essa figura aqui, um pouquinho aumentada. Aqui a mucosa do nariz. Existem as células receptoras, que são os neurônios, que vão receber essas moléculas e vão, assim, transportar esse estímulo até o sistema nervoso central. Aqui é só uma figurinha que mostra, né, o neurônio sensitivo, as células tronco-olfatórias, e aqui, ó, o ar que passa, né, e as moléculas aí levando esse estímulo. E aí, ó, mais essa figurinha, eu trabalho muito figuras, porque como o cheiro ele não dá para ver, né, e só dá para sentir. Então, essas são as moléculas aromáticas aqui, vem mostrando toda a rota que ela faz. Às vezes a gente também, quando sente um cheiro, sente o gosto, né? Porque as moléculas também são absorvidas aqui pelas células do paladar, né? E aí daqui, ó, eles vão e atuam exatamente no sistema límbico, bem pertinho aqui, né? E aí também, além do sistema límbico, os óleos essenciais atuam na hipófise, na produção secretando hormônios, aumentando, diminuindo a frequência cardíaca e respiratória. Também elas são absorvidas no pulmão, do pulmão para o sangue, do sangue vai para o coração, e do coração é distribuído no corpo inteiro. E aí, quando esse estímulo chega no cérebro, o cérebro vai estimular todos os órgãos, né? Por isso que a gente diz que a aromaterapia, ela trabalha num eixo psicológico, físico, endócrino e energético também, né? Porque aqui a molécula aromática chega até chega ao nariz, do nariz esses estímulos vão até o cérebro, e aí no cérebro eles vão atuar, por exemplo, no coração, diminuindo a frequência cardíaca, no pulmão, expandindo, intestino, né? Aqui nós temos um estudo de caso dentro de casa, né? Quando a gente precisa de para problema de constipação, diarreia, aplica o óleo essencial, ele tem uma atuação importante aqui no intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Que é lá onde a gente guarda nossas emoções também. Não me matem, psicólogos. Também, né, nos órgãos sexuais masculino e feminino,
e também na pele. Aí aqui é só uma figura esquemática, né? Aqui também só mostrando que a gente utiliza. Então, até agora a gente falou um pouquinho da forma inalatória e agora da parte de absorção da pele. Quando a gente passa um óleo essencial na pele, eles vão através dos poros, eles são absorvidos, chegam no sangue eles são distribuídos por todo o corpo e chegam em vários órgãos, músculos, e aí por isso que você passa um óleo essencial, por exemplo, para dor, e aí você tem uma série de benefícios. Não sei como é que está meu tempo aí. Qual o efeito, quais óleos essenciais são indicados para o sistema nervoso central? Nós fazemos uma anamnese que levanta as suas condições de saúde, de vida, né? Se tiver alguns exames. Então, a gente, por exemplo, se a pessoa tem muita questão de depressão, e dor de cabeça, por exemplo, o que é que a gente usa para depressão? Usa o Yang Lang, que é um óleo essencial que ele traz um relaxamento importante, inclusive a gente usa para depressão pós-parto também, né? É possível utilizar na puérpera. A dor de cabeça, muitas vezes a gente precisa ver se também são questões relacionadas à ansiedade, ao estresse, ou mesmo alimentar. Então, por exemplo, para dor de cabeça, a gente recomenda passar uma gotinha do óleo essencial de hortelã-pimenta nas têmporas, junto com o óleo vegetal, e ele atua na diminuição da cefaleia, da dor de cabeça, tá? Então, eu vou passar um pouquinho essas figuras, assim, o que é que eu queria mostrar, né? Que os óleos essenciais, sim, eles atuam no sistema como um todo, inclusive na parte hormonal. A gente tem alguns óleos essenciais que a gente usa na questão da menopausa, que são hormônios das plantas. Então, óleos essenciais de plantas como sálvia, como o gerânio, que eles trazem os hormônios das próprias plantas e atuam também no nosso sistema. Então, assim, os óleos essenciais vão atuar no equilíbrio neurológico, imunológico, endócrino, psíquico, sistemicamente. A gente sempre fala que a aromaterapia ela é um sistema. Quando a gente vê o sintoma, a gente vai utilizar um óleo essencial para aquele sintoma e vai buscar sistemicamente a causa, né? É o estilo de vida que a gente dorme pouco, é um estilo de vida que a gente pratica pouca atividade física, é um estilo de vida que a gente não se alimenta bem, são emoções, perdas, traumas que não foram trabalhados, então todos eles se interlaçam, né? Eles se agregam. E com isso, trazem aí por isso que eles trabalham sistemicamente, é uma ferramenta incrível para trabalhar tanto problemas físicos como emocionais, como também imunológicos e endócrinos. Existem alguns óleos essenciais que eles estimulam, equilibram o nosso sistema imunológico. Então, muitos foram usados nessa questão da pandemia, já que já tinham comprovação que melhoram o sistema imunológico. Então, algumas pessoas que têm algumas doenças autoimunes, existem algumas indicações também de óleos essenciais, tá? Aqui, gente, são algumas fontes de pesquisa que eu vou deixar essa apresentação. São sites que vocês podem estar pesquisando. Eu quero conhecer um pouco mais sobre os óleos essenciais. Vamos no Consórcio Acadêmico de Saúde Integrativa, que é um consórcio que agrega mais de 50 universidades e mais de 103 pesquisadores no país, então, com muita credibilidade com relação à aromaterapia, né? Então,
Hoje, essa rede colaborativa, além nas Américas, reúne mais de 15 países a experiência de utilizar aromaterapia. A gente, aqui é o site, eu vou deixar com vocês. Tem o site também da contribuição das medicinas tradicionais, complementares e integrativas no contexto da pandemia, que também tem um mapa sobre o uso da aromaterapia. Tem a Biblioteca Virtual em Saúde, que traz toda a parte de medicina tradicional, complementar e integrativa. Lembra daquele conceito de tradicional que eu falei no início, né? Então, internacionalmente, medicina tradicional, complementar e integrativa. Aqui a gente usa mais práticas integrativas, porque houve muita guerra, e eu acho que quem falou do histórico foi a professora Michele, ela deve ter falado muito dessa briga que aconteceu. Observatório Nacional de Saberes e Práticas Integrativas em Saúde, ou ObservaPix, é da Fiocruz, é um site que engloba também tudo sobre as práticas. BVS, Biblioteca Virtual em Saúde. E aí, assim, eu trouxe alguns estudos, esse estudo de ansiedade e estresse. Então, a partir desses estudos, quem se detém a ser aromaterapeuta, ser profissional de aromaterapia, já está sabendo que, para a questão de estresse e ansiedade, eu tenho uma comprovação científica que essa sinergia com esses 4 óleos essenciais são de muita importância para a redução. Então, a gente já vai trabalhando, a gente trabalha com o tratado de aromaterapia, que é aquele que traz muito da botânica, da flor, da folha, dos componentes químicos, e também dos estudos científicos em humanos. Porque o que é que a gente traz à discussão? Que uma coisa é um estudo em ratos, em laboratório, e outra coisa são estudos em pessoas, né? Então, é importante a gente aplicar os estudos clínicos. Aqui eu trouxe outro estudo que ele traz, né, o uso do óleo essencial da satureja, e junto com a meditação, foi feito um estudo com 108 participantes, né? A gente pontua aqui que a meditação, ela é uma prática integrativa que já foi comprovada que reduz a ansiedade, né? A que chama de atenção plena ou mindfulness, ela já tem essa comprovação. E aí esse estudo ele queria fazer junto com a aromaterapia. Então, foram 108 participantes, dividido em 6 grupos, um grupo controle e 5 grupos experimentais. Então, o score de ansiedade, comparando antes e depois, né? O grupo antes foi medido, eu quero dizer medido a ansiedade, eu sei que a ansiedade não é, né, uma variável quantitativa, não é, eu entendo isso, né, mas a nível de pesquisa científica, é preciso se quantificar, porque como é que eu vou comparar antes e depois, né? Então, por isso que se usa alguns questionários. É como vocês da psicologia usam as escalas, né? Então, foi visto que houve uma diminuição da ansiedade naqueles em que usaram aromaterapia e meditação em relação aos grupos controles, né? Então, aí mostrando também a evidência. Aqui foi um estudo de massagem com aromaterapia. Veja, nesses 2 estudos acima, eram pessoas saudáveis, tá? Que a priori não tinham doenças. E aqui já mostra a eficácia da aromaterapia em pessoas que já têm condições crônicas, né? Esse estudo ele traz a efetividade da massagem com a aromaterapia em usuários com transtorno de personalidade que estão internados numa clínica psiquiátrica. Então, são pessoas com diagnóstico realmente firmado, estão em internação, e foi comparado, né, a eficácia da aromaterapia. Como é que foi feito esse estudo? Foi um ensaio clínico, não controlado. Por que ele não foi controlado? Porque foi o mesmo paciente antes e depois,
Não foi um grupo controle e um grupo de intervenção, foi a mesma paciente antes e depois. Eles são chamados ensaios clínicos não controlados ou não randomizados, numa clínica psiquiátrica em São Paulo. 50 pessoas internadas com transtorno de ansiedade. Também, né, assinaram um termo de consentimento, só salientando que a gente não pode fazer nenhuma pesquisa com seres humanos se não tiver aprovação do comitê de ética. Acho que vocês também já ouviram falar disso. E por ser uma população vulnerável, né, que é uma população psiquiátrica, também estão internadas, precisou da assinatura do responsável. Foi excluído quem tivesse qualquer tipo de alergia, gravidez, usasse algum medicamento que mudasse o ritmo cardíaco ou que mudasse o comprometimento cognitivo. Então, foi feita uma aplicação do óleo essencial aqui na face anticubital, só para ver se tinha alguma alergia, e a verificação dos sinais vitais nas próximas 24 horas, isso é só mesmo um teste, como eles estavam internados, né, evitar, assim, alguma reação alérgica. Foi aplicados questionários, e aí foi utilizado a lavândula angustifolia e o gerânio, o pelargônio gravulus. O gerânio é também de uma flor, conferindo, sim, a ação tranquilizante e calmante. Foi utilizado meio por cento desses óleos essenciais, que são em gotas, em um gel neutro, sem cheiro, e que não tivesse nenhum outro produto químico. Foi feita massagem no trapézio e no tórax posterior, num tempo de 20 minutos, 3 vezes por semana, em dias alternados por 2 semanas, 6 sessões realizadas no quarto, enquanto o paciente está sentado. Aqui é só a mesmo, porque não pode ter padronização, diferença da aplicação da massagem, porque também a massagem, também vocês já viram aí que tem muitos benefícios, né? Foi uma massagem de alisamento, foi superficial, leve e contínuo, com a palma das mãos, nos movimentos multidirecionados. Até que o óleo essencial fosse totalmente absorvido e não foi estimulado ponto de acupuntura, porque a gente tem pontos de acupuntura também que já tem comprovação científica que melhora a ansiedade. Então, esses pontos já foram excluídos para não ter influência da acupuntura aqui na aromaterapia e na massagem. Então, a primeira massagem com a aromaterapia foi visto a frequência cardíaca e respiratória antes e após o procedimento. Depois foi agendado os dias e horários. Do terceiro ao sétimo dia foi feitas as sessões, né? Em dias alternados. No oitavo dia, ocorreu um dia após o último dia da massagem e foi aplicado novamente os questionários que foram aplicados antes. E aí a conclusão que se chegou ao artigo, um artigo 2015, bem recente, que mesmo em pacientes com diagnóstico, né, internação, a aromaterapia com a massagem se demonstrou ser efetiva porque diminuiu a ansiedade, diminuiu a frequência respiratória, a frequência cardíaca e a ansiedade a partir desse questionário, que é o IDATE, estado, e que houve uma diminuição com significativa estatística na média das pontuações antes e após. Então, mesmo paciente, antes foi verificado tudo, e depois da aromaterapia ele teve uma melhora clínica, então, o mesmo paciente, né? Então, mostrando aí a importância. Gente, alguma dúvida até agora? 8h30. Acho que acabou o meu tempo, né? Então, assim, eu tenho aqui, trouxe mais alguns artigos científicos, mas eu acho que a gente pode deixar ainda mais para alguma pergunta, né? Pode ser que nesse meio tempo tenham surgido mais algumas questões e eu fico aí à disposição para vocês, tá? Perguntas? Que também eu vou deixar na apresentação um estudo
sobre o sono, a qualidade de sono em puérperas, um estudo também com Alzheimer e uso de óleos essenciais, tá? Então, o uso do alecrim, do limão pela manhã e a lavanda, a laranja à noite melhoraram a orientação cognitiva dos pacientes com Alzheimer. Uso de óleo essencial também, aplicação em massagem, diminuindo cintura, peso, IMC, sendo importante como no uso da obesidade, no tratamento da obesidade leve. Hortelã-pimenta para náusea e vômito após cirurgias cardíacas e também óleos essenciais utilizados no trabalho de parto. Então, assim, são estudos muito lindos, assim, muito, muito apaixonantes, né? Então, o que é que a gente chama atenção hoje, né? O que é que eu queria, se for possível, procure orientações com um profissional aromaterapeuta, e não é necessário a ingestão de óleos essenciais. A gente trouxe aí os artigos que mostram a eficácia da via cheirando, inalando e passando na pele. Então, eu, como profissional de saúde, eu contraindico a ingestão de óleos essenciais, tá? Então, para utilizar no dia a dia, é necessário antes passar por um especialista por conta da sensibilidade de contraindicações? Assim, a gente entende, Vládia, que a aromaterapia é uma prática integrativa e que quanto mais pessoas usarem, melhor. O que nos preocupa é que existe, né, uma marca em específico que trabalha com marketing multinível, que é a venda em multiníveis de óleos essenciais, em que as pessoas podem estar adquirindo óleos essenciais sem necessidade, né? Então, algumas pessoas dizem assim, tem uma farmacinha na sua casa. E aí, às vezes, eu tenho um óleo essencial, por exemplo, de cravo, que ele é muito dermocáustico, ou seja, ele causa lesão na pele. Aí a pessoa comprou de uma pessoa que não tem essa orientação e causa problemas, né, de reações adversas. Então, pode acontecer sensibilidade? Sim. Eu, como aromaterapeuta, trabalho com 15 óleos essenciais, que são os óleos essenciais da nossa flora, da flora brasileira, né? Que a gente já tem contato, então é muito menor o risco do que, de repente, eu usar uma mirra, que é um óleo essencial que não é da nossa biodiversidade, né? Então, ingestão não é necessário. O risco de causar lesões na mucosa. Se a gente colocar, a gente tem uma garrafinha d'água, se a gente colocar uma gotinha de óleo essencial diretamente na água, ele não se mistura. Por isso que sempre, se a gente for usar de forma inalatória, a gente usa junto com um óleozinho vegetal, né? Então, por exemplo, a gente tem óleos essenciais que são contraindicados para idosos, para pessoas que têm epilepsia. Então, é aquela coisa, não é porque é natural que não tem contraindicação. Sim, existe contraindicação, e por isso que a gente precisa tá aí, né, vendo com um profissional de aromaterapia, tá? Mas isso, de forma nenhuma, eu quero dizer que a aromaterapia não é para todos. É para todos, mas dentro disso é importante a gente entender que sim, pode ter eventos adversos. Por exemplo, o eucalipto globulus é um eucalipto que ele estimula o sistema nervoso central. Então, uma pessoa que tem epilepsia pode desenvolver convulsões a utilizar o óleo de eucalipto, o eucalipto globulus, e aí a gente tem outros eucaliptos, o radiata, o citriodora, que não faz esse estímulo, causando aí um risco de convulsão. Então, por isso que é importante, cada vez mais, os profissionais de saúde se apropriarem dessa temática
exatamente para que as pessoas não usem óleo essencial de qualquer jeito, achando que é de planta, é natural, não tem contraindicação. Mas tem também, né? Mas inúmeros benefícios. Aqui em casa a gente usa para quase tudo. Eu queria pedir só para a gente tirar uma foto rapidinho, se a senhora puder projetar de novo, quem quiser abrir a câmera. Também, assim, eu estou aqui para vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, a gente aí. Vou tirar. Uma, duas, meia aí. Prontinho. Agradecer demais a presença da senhora. Muito obrigada. Já já a sala vai estar disponibilizada lá no nosso Drive. E é isso, gente. Boa noite. Até a próxima semana. Próxima semana vai sair hipnoterapia. Boa noite, Francesca. Boa noite, muito obrigada, gente.